Saudações, eu sou o professor Hammurabi e estamos dando início a um novo módulo de videoaulas. Vamos falar, nestes próximos encontros, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui no YouTube você vai assistir a videoaula número 1 e número 2 de um curso básico de 21 videoaulas. Para que você tenha acesso às demais aulas deste módulo da Lei 8.069 do ano de 1990, é necessário que você assine o site www.aulasparaomagistério.com.br. Vou repetir, www.aulasparaomagistério.com.br. Muito bem, o Estatuto da Criança e do Adolescente é a Lei 8.069. Guarda esse número, ele é importante sim para fins de prova de concurso público. 8.069, como você pode ver aqui em cima, do ano de 1990. Quem é o nosso público-alvo? Quem é que deve estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente? É só o indivíduo que está se candidatando a uma eleição para se tornar membro do Conselho Tutelar da sua cidade? Certamente que não. Esse deve saber o Estatuto do primeiro ao último artigo de cabeça, sem dúvida alguma. Não obstante, candidatos a concursos na área socioeducativa dos estados da federação devem estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se você está no Rio de Janeiro e vai fazer o concurso para o DEGASE, se você está em São Paulo e vai fazer o concurso para a FEBEM, você precisa entender esse diploma. Candidatos a concursos na área do magistério, tanto em âmbito local, municipal, como em âmbito estadual, cada vez mais dentro do conteúdo programático dos concursos para a área de educação, para professor, o Estatuto da Criança e do Adolescente vem sendo cobrado. Também temos os candidatos a concursos na área de segurança pública em geral. Dependendo do cargo da área de segurança pública para o qual você for prestar concurso público, você precisa também dominar o conteúdo do Estatuto da Criança. Acabou por aí? Não. Se você vai fazer uma prova para um tribunal, pedagogo de um tribunal, Tribunal de Justiça do seu estado, ou um Tribunal Regional Federal, ou um Tribunal do Trabalho, ou um concurso para comissário da infância e da juventude do seu estado, você precisa conhecer esse diploma. E conhecer esse diploma não é apenas ler. Conhecer esse diploma é conhecer as armadilhas que os examinadores de prova, em geral, colocam em seus artigos, em suas questões referentes aos artigos. E por último, agentes e auxiliares de creche no âmbito municipal também devem dominar o conteúdo do Estatuto da Criança. Bem, a nossa metodologia de trabalho consiste em um conjunto de aulas expositivas que serão apresentadas em slides, na forma de PPT, PowerPoint. Em muitos momentos eu estarei aqui de fato lendo os slides, afinal, estamos comentando a literalidade de uma lei. A literalidade de uma lei que, diga-se de passagem, não se interpreta de maneira literal, mas interpreta-se e tem uma hermenêutica própria, levando em conta os interesses do público que é atendido nesta lei. Teremos também exercícios simulados ao longo dos nossos slides e teremos também questões de provas anteriores corrigidas ao longo do vídeo e ao término dele. Muito bem, só a título de uma ilustração geral. O Estatuto da Criança e do Adolescente se divide em duas partes, especificamente em dois livros, o chamado livro primeiro e o chamado livro segundo. Para fins de prova de concurso público, eu vou logo adiantando. 90% das questões de prova estão no livro primeiro. Repetindo, 90% das questões de prova estão no livro primeiro. O livro primeiro, que é o que a gente está sendo apresentado aqui agora, é formado das disposições preliminares, do artigo 1º ao 6º, que é o que vamos abordar nas nossas duas primeiras aulas iniciais deste módulo básico. Depois temos a parte dos direitos fundamentais, que abarca do artigo 7º até o artigo 69. Saindo dos direitos fundamentais, temos as normas quanto à prevenção, do artigo 70 a 85. Já entrando no livro segundo, pegando a partir do artigo 86, temos as políticas de atendimento, do 86 ao 97. Saindo das políticas de atendimento, como você pode ver aqui, temos as medidas de proteção, do 98 ao 102. Falaremos da prática do ato infracional por criança ou adolescente, do 103 ao 128. Temos as medidas pertinentes aos pais ou responsáveis, do 129 ao 130.
Temos a parte que fala do conselho tutelar do artigo 131 ao 140, cada vez mais cobrado em prova de concurso público. Temos o acesso à justiça do 141 ao 224 e temos os crimes e infrações administrativas que abarcam do artigo 225 até o 258 e as disposições finais e transitórias. Muito bem, vamos trabalhar agora inicialmente do artigo 1º ao 3º e vamos ver o que os examinadores geralmente cobram aqui em matéria de prova de concurso público. O artigo 1º informa que esta lei, a Lei 8.069, o Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõe sobre a proteção. Não é qualquer proteção, é a proteção integral à criança e ao adolescente. Não basta proteger a criança, não basta proteger o adolescente, é preciso protegê-los de tudo e de todos. Não é uma mera proteção, mas sim uma proteção integral. Protegemos de tudo e de todos, inclusive daqueles que têm a obrigação de também protegê-los quando não o fizerem. Esse primeiro artigo é cobrado com uma certa regularidade, sim, em prova de concurso público. Como é que ele geralmente cai em prova, Murabi? Ele cai na forma de um item para você julgar se ele é verdadeiro ou falso, ou uma alternativa de uma questão que você tem que analisar se ela, no fundo, é verdadeira ou falsa. Poderemos ter itens desse calibre. Analise aqui o item 1º, o item 2º e o item 3º junto comigo. O item 1º diz: o ECA dispõe sobre a proteção integral à criança. O item 1º é um item verdadeiro? Vou recapitular. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõe sobre a proteção integral à criança. Seria o primeiro item o item verdadeiro? Vamos agora para o segundo. O ECA dispõe sobre a proteção integral ao adolescente. Seria o item segundo um item verdadeiro? Terceiro, o ECA dispõe sobre a proteção à criança e ao adolescente. Seria o item terceiro um item verdadeiro ou falso? Muito bem, agora que você já formulou a sua opinião, vamos aos comentários. O item 1º e o item 2º são itens verdadeiros para fins de prova de concurso público. Repetindo, verdadeiro. Por quê? Porque o ECA dispõe sobre a proteção integral à criança. Mas a Murabi não é só a criança. Sim, não é só a criança. Também é ao adolescente. Mas em algum momento, por acaso, ao analisar aqui o item 1º, fica claro que o adolescente não é protegido? O item 1º apenas deu ênfase à proteção integral à criança. Ah, mas está errado porque está incompleto. O fato de um item de prova estar incompleto não quer dizer necessariamente que ele esteja errado. Isso depende do que está faltando. Se o que está faltando é um mero complemento, e o adolescente em relação à criança são complementos, o item continua correto. Se o que está faltando é uma condição, a tendência é que o item esteja errado. Então, como o que está faltando aqui é um mero complemento, o ECA dispõe sobre a proteção integral à criança. Sim, e ao adolescente. Mas ao adolescente é um mero complemento aqui, o item, embora incompleto, continua verdadeiro. O mesmo raciocínio vale para o item 2. O ECA dispõe sobre a proteção integral ao adolescente. Faltou criança, está incompleto. Não obstante, é verdadeiro porque o ECA dispõe sobre a proteção integral do adolescente. Então, o item 1º e 2º, embora incompletos, estão corretos. Já o item 3º, não. O item 3º fala que o ECA dispõe sobre a proteção à criança e ao adolescente. Embora estejam presentes o elemento criança e adolescente, está ausente a condição que delineia a natureza da proteção. Não basta proteger, temos que proteger de tudo e de todos. Por isso falamos aqui em proteção integral. A terminologia integral está no 1º item, está no 2º item, mas não está no 3º item. Então faltou a condição que delineia a natureza da proteção. De tal forma que, neste caso, está incompleto e, nesse caso, está errado o item. No 1º e no 2º caso, faltavam meros complementos. Faltou o complemento, a tendência é que o item continue correto, embora incompleto. No 3º e último item, faltou a condição que delineia a natureza da proteção. E a partir do momento que falta uma condição no item que você vai analisar, se faltou a condição, a tendência é que o item esteja incorreto. De tal forma que o 1º item é verdadeiro, o 2º é verdadeiro e o 3º é falso. Dando sequência, vamos aqui ao artigo 2º, também muito cobrado em prova de concurso. Diz o artigo 2º que considera-se criança para efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos.
E adolescente é aquela entre 12 e 18 anos de idade. Diga-se de passagem, também serão 18 anos de idade incompletos. Hammurabi, o que é 18 anos incompletos? O que são 18 anos incompletos? O que são 12 anos incompletos? 12 anos incompletos são 11 meses, 11 anos, 11 meses, 29 dias, 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Isso é, à meia-noite do dia que a criança completa 12 anos de idade, hoje é a véspera do aniversário do seu filho hoje tem 11 anos, amanhã é aniversário dele, amanhã ele vai fazer 12 anos. Amanhã. Até hoje, meia-noite, 59 minutos, até hoje, 11 horas da noite, 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, seu filho será criança para efeitos desta lei. Quando o relógio marcar meia-noite do dia do aniversário de seu filho, que é amanhã, ele deixa para fins desta lei de ser considerado criança e passa para efeitos desta lei a ser considerado adolescente. Então, criança é aquela até 12 anos de idade incompletos. Isso é, tem 11 anos, 11 meses. Meia-noite do dia do aniversário vira adolescente. Do dia do aniversário, do natalício de 12 anos de idade. O mesmo vale para o conceito de adolescente. É aquele até 18 anos de idade incompletos. Meia-noite do dia que ele completar 18 anos de idade, ele vai alcançar a maioridade e deixa de ser considerado adolescente para efeitos desta lei, ressalvadas algumas exceções que veremos mais adiante. Muito bem. Hammurabi, como isso poderia ser perguntado em uma prova de concurso público? Nós temos uma prova para o concurso de Maringá, no Paraná, para professor de 20 horas, que abordou a temática. Temos várias, aqui eu só vou dar uma questão ou duas, no máximo, sobre esses elementos. De acordo com a Lei 8.069, de 1990, que é o ECA, assinale a alternativa incorreta. A letra A diz que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Estou pedindo incorreta. Embora eu não tenha estudado ainda o conteúdo da letra A, é muito razoável, é muito razoável você pressupor que a letra A está correta. B. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Todos nós sabemos disso. Então, embora eu não tenha estudado isso está totalmente de acordo com a nossa vivência do dia a dia. C. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Também não estudamos isso, mas é razoável pressupor que isso é verdadeiro. Agora, dá uma olhada aqui. Letra D. Considera-se criança para efeitos desta lei. Que lei, Hammurabi? O Estatuto. Estamos falando do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade completos. E adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Veja, você já localizou o erro. Desculpem, novamente. 12 anos de idade completos. Não são completos. Nós estudamos e com destaque que são 12 anos de idade incompletos. Por consequência, facilmente detectável, letra D é o nosso gabarito, porque é a alternativa incorreta. Questão de número 26. Ainda do concurso de Maringá, professor de 40 horas. A Lei 8.069 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera como criança a pessoa até 10 anos de idade? Não. A pessoa até 12 anos de idade completos? Não. A pessoa de até 9 anos de idade? Não. A pessoa até 12 anos de idade incompletos? Está aqui nossa resposta, letra D de dado. Duas questões de prova abordando exatamente a mesma temática. A idade que define uma criança para fins de estatuto. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, como já mencionamos antes, aplica-se excepcionalmente este estatuto a pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Dando continuidade, temos aqui o concurso para a Prefeitura Municipal de Nazária, concurso para professor de arte e ensino religioso, que também abordou os temas anteriormente mencionados. Pede a questão de número 15
para assinalar a alternativa correta. Letra A. As instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada e localizadas em determinado município integram o sistema estadual de ensino. Você aí que está só estudando esse estatuto não tem condições de avaliar a letra A. Eu vou te adiantar, a letra A está incorreta porque as instituições privadas, nesse caso, vão integrar o sistema federal de ensino de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, mais especificamente do artigo 16. Mas você nada pode falar sobre a letra A, porque você não estudou essa matéria. Então, letra A fica suspensa, o que não quer dizer que eu não vá conseguir achar correta. Mas a letra A já está incorreta, adiantando a você. Excepcionalmente, a aplicação do ECA pode ser feita para pessoas entre 18 e 21 anos de idade em situações expressas em lei. Opa, foi o que nós acabamos de ver aqui no parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto a pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Por consequência, eu consigo concluir, embora não tenha entendimento da letra A e talvez das outras alternativas, mas eu consigo concluir que a letra B está correta porque se coaduna com o que acabamos de estudar no parágrafo único do artigo 2º. Letra C. O currículo oculto é aquele estabelecido pelos sistemas de ensino nas propostas curriculares dos estados e municípios. Isso está falso. Esse que é estabelecido na proposta não é o currículo oculto, e sim o currículo formal, por isso incorreta. Letra D. As redes municipais de educação podem organizar seus calendários letivos de acordo com as peculiaridades locais em função de intempéries ou catástrofes, podendo inclusive reduzir o número de horas estabelecidas. Não podem, de acordo com o LDB, mesmo nesses casos excepcionais, reduzir o número de horas estabelecidas. E letra E, conforme comanda o ECA, a internação, por ser em última análise, uma medida privativa de liberdade, impossibilita a realização de atividades externas pelo adolescente. Não. O fato de um adolescente estar internado, cumprindo uma medida socioeducativa, isso vai ser visto lá na frente, não impossibilita que ele desenvolva, eventualmente, alguma atividade externa. E para fechar a nossa aula, temos aqui o artigo 3º e o seu parágrafo único que informam que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar, esse facultar que eu destaquei aqui, pelo amor de Deus, ele está no sentido de proporcionar, a fim de lhes proporcionar. Não venha falar, Hammurabi aqui, esse facultar está no sentido de facultativo, porque dá vontade de matar o aluno quando ele fala isso. Quantas vezes, trabalhando em sala de aula, dando aula presencial sobre esse diploma, o aluno de nível superior, inclusive, lendo isso aqui, mas essas coisas são facultativas, o poder público pode dar e pode não dar? Não é facultativo. Esse facultar está no sentido de proporcionar. Então, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar, a fim de lhes proporcionar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Então são desenvolvimentos. Quantos desenvolvimentos? Desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Físico, mental, moral, espiritual e social. Ok? Seguindo aqui, para a gente fechar, o parágrafo único diz que os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, religião e local de moradia, ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou comunidade em que vivem. Destacando que esse parágrafo único do artigo 3º, ele é novo.
ele foi incluído recentemente, no ano de 2016. Repetindo, destaco aqui que este parágrafo único, ele é novíssimo, ele foi incluído recentemente, no ano de 2016, pela Lei 13.257. Vou repetir, tá aqui, Lei 13.257 do ano de 2016. Prestem muita atenção, vocês que vão fazer um concurso público do ano de 2016 em diante, porque a Lei 13.257 de 2016 fez alterações sensíveis. Fez alterações e fez acréscimos e fez supressões sensíveis na estrutura do Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu posso dizer para você que qualquer concurso a partir de 2016 em diante, a despeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tenha como questões o Estatuto da Criança e do Adolescente, vão cobrar as alterações da Lei 13.257. Ok? Bem, estamos terminando esse primeiro bloco de aula, vamos para o segundo bloco de aula. Ambos estão disponíveis no YouTube. Para ter acesso à continuidade do nosso videocurso, aula 3 até a aula 21 do videocurso básico, você precisa assinar o site www.aulasparaomagistério.com.br. O link para o acesso ao site está aqui na descrição do vídeo, logo abaixo da nossa tela principal. Um grande abraço, fique com Deus e até